E se eu te dissesse que um cirurgião que perdeu suas mãos descobriu algo mais valioso do que qualquer cirurgia que já fez? Que um mestre cego ensinou a enxergar melhor do que qualquer pessoa com visão perfeita? Esta é a história de Rafael, e ela pode mudar completamente a forma como você vê suas próprias perdas e limitações. Mas antes de continuarmos, me conta, de que cidade você está assistindo? E se essa história está tocando seu coração, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história que pode transformar sua perspectiva de vida. Vamos lá! Rafael sempre se orgulhou de ter construído sua vida com as próprias mãos. Aos 42 anos, era um cirurgião ortopédico respeitado, conhecido por sua precisão excepcional e por sua capacidade de reconstruir ossos e articulações que outros médicos consideravam casos perdidos. Suas mãos eram seu maior tesouro, firmes, habilidosas, capazes de devolver movimento e esperança a pessoas que já não acreditavam mais em curas. Ele crescerá pobre, filho de uma empregada doméstica e de um pai que nunca conheceu. A medicina foi sua escada para um mundo diferente, e ele subiu cada degrau com determinação feroz. Mas o destino tem formas cruéis de nos ensinar humildade. Tudo começou com um tremor quase imperceptível em sua mão direita durante uma cirurgia. Rafael ignorou, atribuindo ao cansaço. Depois veio a rigidez matinal, a dificuldade para segurar instrumentos com a mesma precisão de antes. Foram 3 meses de exames até o diagnóstico que destruiu seu mundo, Parkinson de início precoce. A doença que faria suas mãos traírem tudo pelo qual ele havia trabalhado a vida inteira. Você vai precisar parar de operar em alguns meses, talvez um ano se tivermos sorte com a medicação, o neurologista disse com uma compaixão profissional que Rafael detestou. Mas há outros caminhos da medicina. Você pode ensinar, fazer gestão, pesquisa. Rafael ouviu aquilo como uma sentença de morte. Não operar? Não fazer o que amava? Não ser quem ele era? Saiu daquele consultório como um zumbi, dirigiu até seu apartamento sofisticado com vista para a cidade, pela primeira vez desde a adolescência, chorou. Nos meses seguintes, Rafael entrou em uma espiral descendente. Começou a cometer pequenos erros em cirurgias, nada grave ainda, mas o suficiente para ele perceber que estava perdendo sua precisão. O orgulho não o deixava pedir ajuda. Começou a beber para acalmar os tremores, o que só piorava tudo. Afastou amigos, colegas, até sua irmã Laura, que tentava desesperadamente se aproximar. Eu não preciso de pena de ninguém, ele rosnou quando ela ofereceu suporte. Pediu demissão do hospital antes que o demitissem, alegando novos projetos. A verdade é que não suportava ver a compaixão nos olhos dos colegas. Uma noite, 6 meses após o diagnóstico, Rafael estava em seu apartamento rodeado de garrafas vazias quando ouviu uma batida insistente na porta. Era Laura, mas ela não estava sozinha. Rafa, este é o Tomás. Ele vai ficar alguns dias no apartamento ao lado do seu. Eu pedi para ele ficar de olho em você. Rafael ficou furioso com a intromissão, mas quando olhou para Tomás, sua raiva esmoreceu. O homem tinha cerca de 50 anos, uma presença serena, e estava com uma bengala. Prazer, Rafael, disse Tomás estendendo a mão. Sua irmã está preocupada. E pelo jeito que você hesitou antes de apertar minha mão, imagino que esteja passando por algo relacionado às suas mãos. Eu entendo disso. Rafael, embriagado e exausto, não teve energia para resistir. Laura preparou café forte, e Tomás começou a contar sua história. Fui concertista de piano. Passei 30 anos viajando pelo mundo, tocando nas melhores salas de concerto. Minhas mãos eram minha identidade, assim como imagino que as suas são para você. Rafael olhou para ele intrigado. O que aconteceu? Tomás levantou as mãos, e Rafael notou as cicatrizes. Acidente de carro há 5 anos. Fraturei 18 ossos nas 2 mãos. Tiveram que reconstruir tudo. Eu, que sempre fui o músico, virei o paciente. Ele fez uma pausa, seus olhos distantes, revivendo a memória. Passei 2 anos tentando voltar a tocar no nível que estava antes. Foi impossível. Perdi a agilidade, a velocidade. Não conseguia mais executar as peças que haviam definido minha carreira.
Entrei em uma depressão profunda. Tentei me matar 2 vezes. Rafael arregalou os olhos, a sinceridade brutal de Tomás cortando através de sua embriaguez. E o que te salvou? Tomás sorriu tristemente. Um velho cego que me ensinou que quando a escuridão vem, ela não vem para nos destruir. Vem para nos ensinar algo que a luz nunca poderia ensinar. Algo que só aprendemos quando tudo o que conhecíamos desaparece. Rafael, pela primeira vez em meses, sentiu algo além de desespero. Sentiu curiosidade. O que ele te ensinou? Tomás se levantou. Não posso te dizer. Só posso te mostrar. Mas você precisa estar disposto a caminhar através da escuridão, não fugir dela. Você está fugindo, Rafael. Bebendo para não sentir, se isolando para não enfrentar. Mas a escuridão vai te pegar de qualquer jeito. A questão é, você vai deixar ela te consumir ou vai aprender com ela? Foram essas palavras que ecoaram na mente de Rafael naquela noite. Pela primeira vez, ele considerou que talvez houvesse um caminho através do inferno em que estava vivendo, não apenas uma queda sem fim. No dia seguinte, com uma ressaca monumental e uma culpa ainda maior, Rafael bateu na porta do apartamento ao lado. Tomás abriu com um sorriso como se estivesse esperando. Café, ofereceu. Enquanto bebiam, Rafael finalmente se abriu. Contou sobre o diagnóstico, sobre o terror de perder sua identidade, sobre sentir que sua vida havia acabado aos 42 anos. Eu sou minhas mãos, disse, olhando para elas com uma mistura de raiva e tristeza. Sem elas, eu não sou nada. Tomás ouviu tudo em silêncio, depois disse, vou te apresentar ao homem que me salvou. Ele se chama Sr. Augusto. Tem 83 anos e perdeu a visão há 20 anos. Mas ele é o homem mais sábio que já conheci. Ele vive em um sítio a 1 hora daqui. Se você estiver disposto, podemos ir hoje. Rafael hesitou. A ideia de sair, de conhecer alguém novo, parecia exaustiva. Mas algo na determinação tranquila de Tomás o convenceu. Está bem. Vamos. O sítio do Sr. Augusto era um lugar modesto mas acolhedor, rodeado por árvores e pelo som de um riacho próximo. O velho estava sentado em uma cadeira de balanço na varanda, o rosto voltado para o sol como se pudesse vê-lo. Tomás, meu jovem. E você trouxe o médico das mãos quebradas. Rafael ficou surpreso. Como você sabe quem eu sou? Sr. Augusto riu, uma risada profunda e calorosa. Seu amigo me contou. E eu posso ouvir na sua voz a mesma dor que ouvi na voz dele 5 anos atrás. A dor de um homem que perdeu aquilo que acreditava ser sua essência. Eles se sentaram, e Sr. Augusto começou sua própria história. Eu fui ferreiro por 60 anos. Trabalhava com metal incandescente, criava ferramentas, portões, esculturas. Meus olhos eram essenciais, precisava ver a cor do metal para saber quando estava no ponto certo de trabalho. Quando comecei a perder a visão por causa de uma degeneração macular, achei que minha vida havia acabado. Tinha 63 anos, ainda forte, ainda capaz, mas sem visão, pensava que não servia para mais nada. Rafael se inclinou, absorto na história. E como você superou isso? Sr. Augusto balançou a cabeça. Não superei. Essa é a grande ilusão que as pessoas têm. Elas acham que superar significa voltar a ser quem eram antes. Não voltamos. Nunca voltamos. O que eu fiz foi aprender a me transformar. E isso só aconteceu quando parei de lutar contra a escuridão e comecei a aprender com ela. Ele contou que passou os 2 primeiros anos de cegueira amargo e isolado. Eu tinha uma oficina cheia de ferramentas que não podia mais usar. Eu sentava lá dentro no escuro e chorava. Minha esposa, que Deus a tenha, tentava me ajudar, mas eu afastava todo mundo. Até que um dia, meu neto de 7 anos veio me visitar. Ele entrou na oficina e me encontrou lá, perdido na escuridão. Sabe o que ele fez? Rafael balançou a cabeça. Ele pegou minha mão e disse, Vovô, você pode fazer algo para mim no escuro? Quero ver se você consegue. Aquilo mexeu comigo. Acendi algo dentro de mim.
Sr. Augusto então propôs a Rafael um desafio. Você vai ficar aqui comigo por 3 dias. Sem telefone, sem distrações. E durante esse tempo, você vai fazer tudo de olhos vendados. Vai aprender a viver na escuridão antes de poder encontrar a luz. Rafael achou a ideia absurda. Com todo respeito, senhor, eu não sou cego. Eu tenho Parkinson. São coisas diferentes. O velho sorriu. Não é sobre ser cego ou ter Parkinson. É sobre perder aquilo que você acredita que te define. E aprender a se redefinir. Se você não estiver disposto, pode ir embora. Mas se ficar, prometo que você vai sair daqui diferente. Rafael olhou para Tomás, que apenas assentiu encorajadoramente. Algo dentro dele, uma centelha de esperança que ele achava que havia morrido, sussurrou, tenta. E assim, contra toda a lógica, ele concordou. 3 dias. Vou ficar. Sr. Augusto bateu palmas. Excelente! Então vamos começar agora. Tomás, à venda por favor. E assim começou a jornada mais estranha e transformadora da vida de Rafael, 3 dias na escuridão voluntária, aprendendo a enxergar de verdade. Com os olhos vendados, Rafael imediatamente sentiu pânico. A escuridão era absoluta, desorientadora. Ele estendeu as mãos instintivamente, procurando algo para se segurar. Respire, veio a voz calma do Sr. Augusto. A primeira lição da escuridão é esta: quando você não pode ver, o medo vem. Mas o medo só é poderoso se você fugir dele. Respire através dele. Rafael forçou-se a respirar devagar, seu coração martelando no peito. Gradualmente, o pânico diminuiu. Agora, continuou o Sr. Augusto, vamos caminhar até a cozinha. São apenas 10 passos. Mas para você, agora, podem parecer 100. Eu vou guiá-lo apenas com minha voz. Você vai aprender a confiar em outros sentidos além da visão. Passo por passo, Rafael avançou desajeitadamente, tropeçando, hesitando, sentindo-se completamente vulnerável. Algo que levaria segundos levou minutos. Quando finalmente chegou à cozinha, estava suando. Muito bem. Agora vamos preparar o almoço juntos, anunciou o Sr. Augusto. Rafael, que raramente cozinhava mesmo com visão, ficou apavorado. Eu não sei cozinhar. E cego então? Sr. Augusto riu. Exatamente por isso que vamos fazer. Você precisa aprender que suas limitações não são o fim. São o começo de uma nova forma de fazer as coisas. Com paciência infinita, o velho guiou Rafael através do processo. Sinta o peso dos tomates na sua mão. Os maduros são mais pesados. Agora cheire o manjericão. Está fresco? Sinta a textura das folhas. Cada tarefa se tornou uma meditação. Cortar cebolas sem ver exigia uma atenção total, uma concentração que Rafael nunca havia experimentado. Suas mãos, que tremiam quando ele pensava nelas, ficavam mais estáveis quando ele parava de pensar e apenas sentia. Você está percebendo? Perguntou o Sr. Augusto. Percebendo o quê? Rafael respondeu, focado em não cortar os dedos. Que suas mãos não te abandonaram. Você as abandonou. Você ficou tão obcecado com o que elas não conseguem mais fazer que esqueceu tudo o que elas ainda podem fazer. Essas palavras atingiram Rafael como um soco. Era verdade. Desde o diagnóstico, ele olhava para suas mãos apenas com medo e raiva, vendo apenas a perda iminente, não a capacidade ainda presente. Suas mãos podem estar perdendo precisão cirúrgica, continuou o Sr. Augusto, mas elas ainda podem sentir, tocar, criar, consolar. O problema não são suas mãos, Rafael. O problema é que você definiu seu valor apenas por uma coisa que elas faziam. E agora que essa coisa está indo embora, você acha que não vale nada. Durante o almoço, que comeram ainda com Rafael vendado, eles conversaram profundamente. Quando perdi minha visão, Sr. Augusto compartilhou, eu achei que tinha perdido minha capacidade de criar. Afinal, como um ferreiro trabalha sem ver? Mas então meu neto me desafiou. Ele me deu um pedaço de argila e disse, faça algo para mim,
vovô. Eu disse que não podia, que precisava ver. E ele disse, não precisa. Sente a argila. Deixe suas mãos verem por você. Aquilo mudou tudo, o velho continuou, sua voz ficando emocionada. Comecei a trabalhar com argila no escuro. E descobri algo extraordinário, minhas mãos podiam ver de formas que meus olhos nunca conseguiram. Eu sentia cada curva, cada textura, cada imperfeição. Minhas esculturas ficaram mais expressivas, mais emotivas. As pessoas diziam que podiam sentir a alma nelas. E era verdade, porque eu não estava mais criando apenas com os olhos. Estava criando com todo o meu ser. Rafael, ainda no escuro, sentiu lágrimas escorrendo sob a venda. Pela primeira vez, ele vislumbrou uma possibilidade. E se ele não estivesse perdendo sua identidade? E se estivesse apenas sendo forçado a descobrir novas dimensões dela? Mas eu não sei fazer nada além de medicina, ele disse, sua voz quebrando. Eu sou só isso. Sr. Augusto colocou uma mão no ombro dele. Não, meu filho. Você não é só isso. Você é um homem que cura. Isso não precisa ser feito apenas com bisturis. E essa é sua segunda lição, a escuridão nos mostra que somos muito mais do que acreditávamos ser. À noite do primeiro dia, Rafael estava exausto mas estranhamente mais calmo. Tomás o ajudou a se acomodar para dormir, ainda vendado. É para dormir assim? Rafael perguntou, desconfortável. Sim, respondeu Tomás. A escuridão precisa se tornar sua companheira, não sua inimiga. Boa noite, Rafael. Amanhã vem a parte mais difícil. Rafael deitou-se, rodeado por uma escuridão que antes o aterrorizava. Mas agora, depois de um dia inteiro nela, ela não parecia tão hostil. Parecia quase acolhedora. E pela primeira vez em meses, ele dormiu profundamente. O segundo dia começou com o Sr. Augusto acordando Rafael ao amanhecer. Ainda vendado, Rafael foi guiado para fora da casa. Hoje vamos fazer uma caminhada, anunciou o velho. Mas você vai me guiar. Rafael ficou alarmado. Como vou guiar alguém se eu estou cego? Sr. Augusto riu. Exatamente. Você vai aprender que mesmo quando você é quem mais precisa de ajuda, ainda tem algo para oferecer. Eles começaram a caminhar, com Rafael descrevendo em voz alta tudo o que sentia, o terreno sob seus pés, os sons ao redor, o calor do sol. Há uma raiz atravessando o caminho aqui, Rafael avisou. Cuidado, senhor. Ele percebeu que, mesmo cego temporariamente, ainda podia ajudar alguém que realmente não enxergava. Você está entendendo a lição? Perguntou o Sr. Augusto. Mesmo na sua escuridão, você ainda tem luz para oferecer. Vulnerabilidade não é fraqueza. É humanidade. Durante a caminhada, que durou horas, Rafael começou a se abrir de formas que nunca havia feito. Talvez porque não podia ver o rosto do outro, talvez porque a escuridão criava uma intimidade estranha, ele contou coisas que nunca havia contado a ninguém. Falou sobre crescer pobre, sobre a vergonha que sentia, sobre como construiu uma armadura de sucesso para nunca mais se sentir inferior. A medicina não foi só uma vocação, ele admitiu. Foi uma forma de provar que eu valia alguma coisa. Sr. Augusto ouviu tudo, e então compartilhou sua própria história. Eu também construí minha identidade no meu trabalho. Quando você cresce sem nada, o trabalho se torna mais que trabalho, se torna sua prova de valor. Por isso que perder a capacidade de trabalhar foi tão devastador. Não era só sobre não poder mais ser ferreiro. Era sobre sentir que eu não valia mais nada. Rafael assentiu vigorosamente, sentindo-se profundamente compreendido. Exatamente. É exatamente isso. Mas aqui está o que a escuridão me ensinou, continuou o velho, parando de caminhar. Rafael parou também, sentindo o vento no rosto. Meu valor nunca esteve no que eu fazia. Estava em quem eu era. E quem eu sou é muito mais do que minhas habilidades. Sou um homem que ama, que aprende, que sente, que se importa. Sou um avô, um marido que foi amado, um amigo, um professor. Essas coisas não dependem dos meus olhos ou das minhas mãos.
Dependem do meu coração. Eles se sentaram em uma clareira, e Sr. Augusto propôs outro exercício. Agora você vai fazer algo que nunca fez. Vai tocar meu rosto e me desenhar na sua mente. Vai me conhecer sem me ver. Rafael hesitou, o gesto parecia íntimo demais. Mas estendeu as mãos trêmulas. Sentiu o rosto do velho, as rugas profundas que falavam de décadas de vida, a barba áspera, os olhos que não viam mais que pareciam emanar calor. O que você sente? Perguntou o Sr. Augusto. Eu sinto vida, Rafael respondeu, surpreso consigo mesmo. Sinto história, sabedoria. Sinto gentileza. Suas mãos tremeram mais, não de doença, mas de emoção. E você sabe o que mais sente? Perguntou o velho, cobrindo as mãos de Rafael com as suas. Você sente conexão. Você sente humanidade. Essas são coisas que seus olhos nunca poderiam capturar completamente. A escuridão nos força a tocar, a realmente tocar, de formas que a luz não exige. Quando voltaram para casa, Rafael estava transformado. Pela primeira vez, ele não se sentia quebrado. Sentia-se completo de uma forma diferente. Como se a perda que estava enfrentando estivesse abrindo espaços nele que nunca havia conhecido. Hoje você aprendeu que vulnerabilidade é força, disse Sr. Augusto enquanto preparavam o jantar juntos. Você sempre pensou que precisava ser forte, independente, perfeito. Mas força verdadeira é aceitar suas limitações e ainda assim seguir em frente. É pedir ajuda. É ser humano. Tomás, que havia ficado em silêncio observando a transformação de Rafael, finalmente falou. Quando tive meu acidente, o Sr. Augusto me disse algo que nunca esqueci: as rachaduras são onde a luz entra. Eu achei que estava quebrado irreparavelmente. Mas as rachaduras me permitiram sentir e ver coisas que minha perfeição anterior nunca permitiu. Eu me tornei um professor melhor de música do que nunca fui como concertista, porque agora eu entendo a luta, a dor, a jornada. Não só a performance. Naquela noite, Rafael pediu algo inesperado. Posso passar a noite ainda vendado? Eu quero ficar na escuridão um pouco mais. Sr. Augusto sorriu. A escuridão está se tornando sua amiga, não é? Rafael assentiu. Ela está me mostrando coisas que eu nunca vi na luz. Coisas sobre mim mesmo. E assim ele dormiu novamente, não com medo do escuro, mas abraçando-o, entendendo que era lá, na ausência de luz externa, que sua luz interna estava começando a brilhar. O terceiro e último dia começou diferente. Rafael acordou, ainda vendado, mas desta vez voluntariamente. Sr. Augusto tinha uma surpresa preparada. Hoje você vai criar algo. Algo que você nunca imaginou que poderia criar. Ele colocou nas mãos de Rafael um bloco de argila. Você vai esculpir. Não com seus olhos, mas com suas mãos e com seu coração. Rafael segurou a argila, sentindo seu peso, sua temperatura, sua maleabilidade. Eu nunca esculpi nada na vida. E menos ainda cego. Sr. Augusto sentou-se ao lado dele. Perfeito. Você não tem ideias preconcebidas do que deveria ser. Deixe suas mãos decidirem. Pare de pensar como um cirurgião que precisa de precisão milimétrica. Pense como um artista que expressa emoções. A escuridão te liberta da perfeição. E a imperfeição é onde está a verdadeira beleza. Rafael começou hesitante, seus dedos tremendo enquanto pressionavam a argila. Mas gradualmente, algo extraordinário aconteceu. Suas mãos, que ele havia visto apenas como ferramentas médicas falhas, começaram a se mover com uma liberdade que ele nunca havia experimentado. Ele não estava tentando controlar cada movimento, apenas sentindo e respondendo. A argila começou a tomar formas abstratas, curvas, depressões. Não era nada representativo, mas havia emoção naquilo. O que você está sentindo enquanto cria? Perguntou o Sr. Augusto. Rafael parou, refletindo. Eu estou sentindo liberdade. Pela primeira vez em meses, minhas mãos não parecem traidoras. Elas parecem vivas. Não estou pensando no Parkinson. Estou apenas criando.
Lágrimas começaram a escorrer sob a venda. Eu esqueci que isso era possível. Esqueci que criar pode ser sobre expressão, não só sobre perfeição técnica. Eles trabalharam em silêncio por horas. Rafael fez várias peças pequenas, cada uma diferente, cada uma expressando algo que ele nem sabia que sentia. Uma era áspera e angular, sua raiva. Outra era suave e arredondada, sua saudade de quem costumava ser. Outra tinha buracos e imperfeições, sua aceitação de que estava quebrado, e que estava tudo bem. Você está vendo, disse Sr. Augusto. A escuridão não te impediu de criar. Ela mudou o que você cria. E isso é mais valioso do que qualquer habilidade técnica. À tarde, Sr. Augusto levou Rafael para sua própria oficina. Toque estas esculturas, ele disse, guiando as mãos de Rafael sobre várias peças de cerâmica. Cada uma era extraordinária, não pela perfeição visual, mas pela expressividade tátil. Eu fiz todas essas depois de ficar cego. São mais valiosas, mais procuradas, mais significativas do que qualquer coisa que fiz quando enxergava. Porque agora eu crio com a alma, não só com os olhos. Rafael removeu a venda pela primeira vez em 3 dias. A luz o cegou momentaneamente, e ele precisou de vários minutos para se ajustar. Quando finalmente pôde ver claramente, olhou para as esculturas que havia feito. Eram imperfeitas, estranhas, mas profundamente bonitas. Eu fiz isso, ele sussurrou, maravilhado. Com estas mãos tremedoras, eu criei beleza. Sr. Augusto colocou uma mão em seu ombro. E você vai criar muito mais. Só que agora, você sabe que seu valor não está na perfeição. Está na humanidade do que você cria. Eles se sentaram na varanda, observando o pôr do sol, algo que Rafael não havia realmente apreciado em anos, sempre ocupado demais, sempre focado em outras coisas. A escuridão tem uma última lição para você, disse Sr. Augusto. E é a mais importante de todas. A escuridão nos ensina que não importa quanta luz percamos externamente, sempre há uma luz interna que não pode ser apagada. Essa luz é quem você realmente é, não seus títulos, não suas habilidades, não seu sucesso. É sua essência. E ela brilha mais forte quando tudo mais foi tirado. Rafael sentiu algo mudar dentro dele definitivamente. A paz que havia começado como uma centelha agora era uma chama constante. Eu passei tanto tempo construindo paredes de sucesso para proteger quem eu realmente era. Com medo de que se as pessoas vissem o menino pobre que eu fui, elas não me respeitariam. Mas agora, com tudo desmoronando, não tenho mais onde me esconder. E você sabe o que descobri? Ele olhou para Sr. Augusto com olhos claros. Descobri que quem eu realmente sou é suficiente. Sempre foi. Tomás, que havia observado toda a transformação, se aproximou. Você está pronto agora, Rafael. Pronto para voltar ao mundo. Não como quem era, mas como quem se tornou. Rafael assentiu, mas depois balançou a cabeça. Não. Ainda não estou pronto. Mas estou pronto para começar. Pronto para descobrir quem serei agora. E isso é o suficiente. Eles abraçaram, 3 homens que haviam passado por suas próprias escuridões e encontrado luz de formas que nunca imaginaram possível. Rafael voltou para a cidade transformado, mas sabendo que a verdadeira jornada estava apenas começando. Os 3 dias com o Sr. Augusto haviam plantado sementes, mas agora ele precisava cultivá-las no solo da vida real. A primeira coisa que fez foi ligar para Laura. Eu preciso pedir desculpas, ele disse quando ela atendeu, surpresa. Eu te afastei quando você tentou me ajudar. Eu tive medo de parecer fraco. Mas aprendi que pedir ajuda não é fraqueza. É coragem. Laura chorou no telefone. Eu estava tão preocupada com você, Rafa. Eu pensei que ia te perder. Rafael sentiu o peso da dor que havia causado. Quase se perdeu. Mas alguém me ajudou a me encontrar novamente. E agora eu preciso reconstruir. Você me ajuda? Eles se encontraram naquele dia, e pela primeira vez em anos, Rafael foi completamente honesto sobre seus medos, suas inseguranças, sua doença.
Não escondeu os tremores, não fingiu que estava bem. E Laura não ofereceu pena, ofereceu presença. E isso era tudo o que ele precisava. Os dias seguintes foram de descoberta. Rafael procurou um psicólogo, algo que sempre havia considerado para pessoas fracas. Agora ele entendia que era para pessoas corajosas o suficiente para enfrentar suas próprias sombras. Começou fisioterapia, aceitando que suas mãos nunca mais seriam o que eram, mas poderiam ser adaptadas, trabalhadas, mantidas funcionais por mais tempo. Juntou-se a um grupo de apoio para pessoas com Parkinson, e pela primeira vez, não se sentiu sozinho em sua luta. Mas o mais significativo foi o que começou a fazer com seu conhecimento médico. Rafael percebeu que, embora não pudesse mais operar, ainda era um cirurgião extremamente experiente. Começou a fazer mentoria para jovens médicos, ensinando não apenas técnicas, mas a parte humana da medicina que ele havia negligenciado por anos. Vocês vão aprender a técnica em qualquer lugar, ele dizia a seus alunos. Mas eu vou ensinar vocês a ver o ser humano além do paciente, a entender que cada cirurgia é uma vida, uma história, uma família esperando. Seus alunos respondiam de forma extraordinária. Um deles, uma jovem cirurgiã chamada Beatriz, disse: Doutor Rafael, o senhor nos ensina de uma forma diferente de todos os outros professores. A humanidade no que o senhor fala. Rafael sorriu, pensando em Sr. Augusto. É porque eu aprendi que a medicina não é só sobre consertar corpos. É sobre tocar vidas. E eu só aprendi isso quando meu próprio corpo começou a quebrar. Ele também começou a escrever. Rafael nunca havia considerado a escrita antes, sempre focado apenas na prática cirúrgica. Mas agora, com o tempo que antes dedicava a cirurgias, ele começou a documentar casos, a escrever sobre técnicas, mas também sobre a dimensão emocional da medicina. Seus artigos começaram a ser publicados, não apenas em revistas médicas técnicas, mas em publicações sobre saúde humanizada. Suas mãos tremiam ao digitar, mas ele aprendeu a usar softwares de reconhecimento de voz. Adaptação. Sempre adaptação. E continuou trabalhando com argila. Toda semana, dedicava algumas horas a esculpir. Não tinha pretensões artísticas, mas aquele ato de criar com suas mãos imperfeitas se tornou terapêutico, libertador. Algumas de suas peças ele deu de presente para pacientes antigos que estavam passando por momentos difíceis. Isso foi feito por mãos que tremem, ele dizia. Se essas mãos ainda podem criar beleza, suas vidas ainda podem criar significado, não importa o que estejam enfrentando. Um dia, 6 meses após seu retorno da casa de Sr. Augusto, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era do hospital onde trabalhará. Doutor Rafael, estamos desenvolvendo um programa novo de cuidado integral para pacientes com doenças degenerativas. Queremos alguém que entenda não só a medicina, mas a experiência do paciente. Pensamos em você. Rafael sentiu uma onda de emoção. Eles não estavam oferecendo cirurgias, estavam oferecendo algo que ele agora valorizava ainda mais, a oportunidade de usar sua experiência, tanto médica quanto pessoal, para ajudar outros em suas próprias escuridões. Ele aceitou. E nessa nova função, Rafael floresceu de formas que nunca havia florescido como cirurgião. Ele criou protocolos de atendimento que consideravam o impacto emocional das doenças, não apenas o físico. Treinou equipes para ver o ser humano completo, não apenas o diagnóstico. E compartilhava abertamente sua própria jornada, mostrando que médicos também adoecem, também têm medo, também precisam de ajuda. Sua vulnerabilidade se tornou sua maior força. Laura comentou um dia, durante um jantar: Você parece mais feliz agora do que quando estava no auge da sua carreira cirúrgica. Rafael pensou sobre isso. Eu acho que sou. Antes, eu estava sempre provando algo, para mim, para o mundo. Agora, eu estou apenas sendo. E há uma leveza nisso que eu nunca conheci. A escuridão me libertou de uma prisão que eu mesmo construí. Ela segurou sua mão trêmula. Eu estou orgulhosa de você, irmão. De quem você se tornou. Mas nem tudo era fácil. Havia dias ruins, dias em que a doença progredia visivelmente, dias em que Rafael sentia a perda do que foi.
Em um desses dias particularmente difíceis, quando mal conseguiu segurar uma xícara de café pela manhã, ele quase voltou ao lugar escuro onde estivera. Quase pegou o telefone para cancelar todos seus compromissos, para se trancar em casa. Mas então lembrou das palavras de Sr. Augusto: a escuridão sempre volta. Mas agora você sabe atravessá-la. Então ele fez algo diferente. Ligou para Tomás. Estou tendo um dia difícil. Tomás não ofereceu soluções fáceis ou otimismo forçado. Eu sei. Alguns dias são assim. Quer companhia? Eles passaram a tarde juntos, não tentando consertar nada, apenas estando presentes um para o outro. E naquela presença, Rafael encontrou força para continuar. Não precisa ser forte o tempo todo, ele aprendeu. Apenas precisa ser honesto e deixar que outros o amparem quando fraquejar. Um ano após conhecer Sr. Augusto, Rafael fez uma visita ao sítio do velho mestre. Ele queria mostrar tudo o que havia construído, tudo o que havia se tornado. Quando chegou, encontrou Sr. Augusto na varanda, como sempre, mas havia algo diferente. O velho parecia mais frágil, mais curvado. Meu jovem doutor, ele exclamou com a mesma voz calorosa, mas Rafael notou que estava mais fraca. Conta tudo. Quero ouvir sobre sua jornada. Rafael contou tudo, as vitórias, os desafios, as transformações. Sr. Augusto ouvia com um sorriso satisfeito. Você entendeu a lição. Não se trata de superar a escuridão, mas de aprender a dançar com ela. Ela sempre fará parte de você agora. Mas não te controla mais. Rafael concordou. Exatamente. Eu ainda tenho dias ruins. A doença está progredindo. Mas eu não sou mais definido por ela. Eu sou Rafael, o mentor, o escritor, o irmão, o amigo, o eterno estudante da vida. E sim, também sou Rafael que tem Parkinson. Mas isso é apenas uma parte de quem eu sou. Sr. Augusto então revelou algo. Eu estou morrendo, Rafael. Câncer. Os médicos me dão alguns meses. Rafael sentiu o mundo girar. Senhor, há tratamentos. O velho levantou a mão. Eu sei. Eu escolhi não fazer. Tenho 83 anos, vivi uma vida plena. Mas não é por isso que te contei. Te contei porque quero te pedir algo. Rafael se inclinou, suas mãos tremendo de emoção. Qualquer coisa. Quero que você continue o trabalho. Que ajude outras pessoas que estão em suas escuridões. Você tem o dom agora, o dom da empatia nascida do sofrimento, da sabedoria nascida da perda. Não desperdice isso. Rafael tinha lágrimas nos olhos. Mas eu não sou como você. Eu não tenho sua sabedoria. Sr. Augusto riu suavemente. Você tem sua própria sabedoria. E ela é suficiente. Você não precisa ser eu. Precisa ser a melhor versão de você. E você já está se tornando isso. Eles passaram aquele dia inteiro juntos, Rafael absorvendo cada palavra, cada silêncio, cada ensinamento. Sr. Augusto contou histórias de sua vida, das pessoas que havia ajudado, dos próprios momentos de escuridão que ainda enfrentava. As pessoas acham que quando você aprende as lições da escuridão, você fica imune a ela. Mas não é assim. A escuridão sempre retorna. A diferença é que agora você tem ferramentas, compreensão, e sabe que do outro lado sempre há luz, mesmo quando você não consegue vê-la. Ao entardecer, sentados na varanda observando o pôr do sol, Sr. Augusto disse: sabe o que eu mais aprendi em 83 anos? Rafael balançou a cabeça. Que a vida não é sobre evitar a escuridão. É sobre aprender que a escuridão e a luz são duas partes do mesmo todo. Não existe uma sem a outra. E as coisas mais bonitas da vida crescem exatamente nessa fronteira entre sombra e luz. Como as plantas que crescem na beira da floresta, precisam de ambas. Rafael absorveu aquelas palavras como se fossem as mais preciosas do mundo. E eram. Eu vou levar seu legado adiante, ele prometeu. Vou ajudar outras pessoas a encontrar luz em suas escuridões.
Sr. Augusto segurou as mãos trêmulas de Rafael com suas próprias mãos calejadas de uma vida de trabalho. Você já está fazendo isso, meu filho. E vai fazer ainda mais. Você foi quebrado, e agora está remendado com ouro, mais valioso por ter sido quebrado. Era uma referência ao kintsugi, a arte japonesa de reparar cerâmica quebrada com ouro, celebrando as rachaduras como parte da história do objeto. Rafael compreendeu perfeitamente. Ele havia sido quebrado pelo Parkinson, pela perda de sua identidade, pela desconstrução de tudo o que acreditava ser. Mas estava sendo remendado, com sabedoria, com compaixão, com uma compreensão profunda da condição humana. E essas remendas douradas eram mais valiosas que a perfeição que um dia teve. Quando Rafael se despediu naquele dia, ambos sabiam que provavelmente era a última vez que se viriam. Eles se abraçaram longamente. Obrigado por me salvar, Rafael sussurrou. Sr. Augusto balançou a cabeça. Eu não te salvei. Apenas te mostrei onde sua própria luz sempre esteve, dentro de você. Você se salvou quando decidiu parar de fugir da escuridão e começar a aprender com ela. E então, com a sabedoria de quem viveu plenamente e estava pronto para partir, agora vai. E acende luzes para outros que estão no escuro. Rafael dirigiu de volta para a cidade com lágrimas nos olhos, mas também com uma sensação de propósito cristalino. Ele sabia o que precisava fazer. Nos meses seguintes, ele começou a desenhar um projeto ambicioso. Um centro de apoio para pessoas passando por perdas significativas, doenças, lutos, crises de identidade. Um lugar onde a escuridão não fosse negada, mas honrada como professora. Onde pessoas pudessem aprender a encontrar sua luz interna. Ele chamou o projeto de Instituto Augusto em homenagem ao mestre que mudou sua vida. Conseguiu financiamento através de sua rede de contatos médicos, reuniu uma equipe de psicólogos, terapeutas ocupacionais, artistas terapeutas. E algo único, todos na equipe eram pessoas que haviam passado por suas próprias escuridões significativas. Não podemos guiar ninguém por uma jornada que não fizemos, Rafael explicou. Nossa equipe não é feita de pessoas perfeitas que têm todas as respostas. É feita de caminhantes que conhecem o caminho porque já o trilharam. 3 meses após aquela última visita, Rafael recebeu a ligação que esperava mais temia. Sr. Augusto havia partido, pacificamente, em seu sono. No funeral, Rafael conheceu dezenas de pessoas, cada uma com uma história de como o velho as havia tocado, ajudado a atravessar suas próprias escuridões. Ele percebeu que Sr. Augusto havia plantado sementes de luz em incontáveis vidas, e essas sementes continuariam crescendo, gerando mais luz, tocando mais pessoas. A morte do corpo não apagava a luz que ele havia acendido nos corações. Rafael falou no funeral. Sr. Augusto me ensinou que a escuridão não é inimiga. É professora. Ele me ensinou que quando perdemos quem pensávamos que éramos, temos a oportunidade de descobrir quem realmente somos. E me ensinou que o sofrimento, quando atravessado com coragem e companhia, nos transforma em versões mais sábias, mais compassivas, mais completas de nós mesmos. Sua voz quebrou, mas ele continuou, suas mãos tremendo enquanto segurava o papel. Ele viveu o que ensinava. E agora cabe a nós continuar acendendo luzes para aqueles que estão no escuro. 2 anos após conhecer Sr. Augusto, Rafael estava irreconhecível, não fisicamente, pois o Parkinson havia progredido e seus tremores eram mais pronunciados, mas em essência. O Instituto Augusto estava funcionando plenamente, atendendo centenas de pessoas por mês. Rafael havia se tornado um palestrante requisitado, compartilhando sua jornada da escuridão para a luz. Mas o mais importante, ele havia se tornado exatamente o que Sr. Augusto previra, um acendedor de luzes para outras pessoas. Uma tarde, uma mulher chamada Cristina chegou ao instituto em desespero profundo. Ela era uma bailarina profissional de 30 anos que havia sofrido um acidente de carro e ficado paraplégica. Minha vida acabou, ela disse a Rafael na primeira sessão, seus olhos vazios. Eu era meu corpo, minha dança. Sem isso, não sou nada. Rafael olhou para ela com uma compaixão profunda, reconhecendo perfeitamente aquele desespero. Eu sei exatamente como você se sente. Eu também achei que minha vida havia acabado quando perdi minhas mãos.
Ele mostrou suas mãos tremendo visivelmente. Eu era um cirurgião. Minhas mãos eram minha identidade, meu valor, minha razão de existir. Quando Parkinson começou a levá-las, eu entrei em uma escuridão tão profunda que pensei que nunca sairia. Cristina o olhou com lágrimas. E como você saiu? Rafael sorriu. Eu não saí. Eu aprendi a viver nela. E na escuridão, descobri uma luz que sempre esteve dentro de mim, mas que eu nunca havia percebido porque estava ofuscado pela luz externa do sucesso, da habilidade, da perfeição. Ele passou a trabalhar com Cristina nas semanas seguintes, aplicando tudo o que havia aprendido. Propôs que ela passasse um dia de olhos vendados, como ele havia feito. Você perdeu o movimento das pernas, mas ainda tem tanto. Seus braços, suas mãos, sua voz, sua mente, seu coração. Vamos descobrir tudo o que você ainda é. Cristina resistiu inicialmente, mas acabou concordando. E assim como acontecerá com Rafael, a experiência a transformou. Sem ver, ela começou a sentir seu corpo de formas novas, a valorizar o que ainda tinha, não apenas lamentar o que perdeu. Rafael a apresentou a formas adaptadas de arte, de expressão. Você não pode mais dançar com as pernas. Mas pode dançar com os braços, com o tronco, pode coreografar para outros, pode ensinar. Sua relação com a dança mudou, mas não precisa terminar. Apenas precisa ser reinventada. Ele trouxe Tomás, que compartilhou sua própria jornada de pianista a professor. Eu achei que só tinha valor se fosse o melhor. Mas descobri que tenho mais valor agora, ajudando outros a encontrar sua música, do que quando estava nos palcos buscando aplausos. Cristina começou lentamente a reconstruir sua identidade. Começou a coreografar para uma companhia de dança inclusiva. Descobriu uma paixão por ensinar crianças. E mais importante, começou a se ver não como a bailarina paraplégica, mas como Cristina, que é bailarina, professora, irmã, filha, amiga, sobrevivente, e sim, também usa cadeira de rodas. A deficiência se tornou parte de sua história, não a história inteira. Um dia, ela disse a Rafael, você sabe o que descobri? Que a dança nunca esteve nas minhas pernas. Estava no meu espírito. E esse, nenhum acidente pode tirar. Rafael sentiu seus olhos marejarem. Exatamente. Você encontrou sua luz interna. A que não depende de circunstâncias externas. Cristina abraçou ele. Obrigada por me mostrar o caminho através da escuridão. Por não ter medo de entrar no escuro comigo. As histórias se multiplicavam. Rafael e sua equipe ajudavam pessoas com todas as formas de perda, viúvas e viúvos aprendendo a viver novamente após décadas de casamento, executivos que perderam tudo em falências e precisavam reconstruir identidade além do sucesso profissional, pais que perderam filhos e precisavam encontrar razão para continuar, pessoas com doenças terminais aprendendo a viver plenamente no tempo que restava. Cada pessoa, uma jornada única através da escuridão em busca de sua luz interior. Rafael também continuou seu próprio trabalho interno. O Parkinson progredia, e ele sabia que chegaria o dia em que não poderia mais fazer muitas das coisas que fazia. Mas ele não tinha mais medo disso. Cada fase da vida traz suas próprias possibilidades, ele escreveu em um de seus artigos mais lidos. Quando uma porta se fecha, não é para nos aprisionar. É para nos forçar a procurar outras portas que nem sabíamos que existiam. E geralmente, essas outras portas levam a lugares ainda mais significativos. Ele manteve a tradição de visitar o túmulo de Sr. Augusto uma vez por mês. Ia lá para atualizar o velho mestre sobre o instituto, sobre as vidas que estavam sendo transformadas. Você tinha razão sobre tudo, ele dizia em voz alta, sem se importar se outros no cemitério ouvissem. A escuridão foi minha maior professora. Ela me quebrou, mas também me reconstruiu em algo mais verdadeiro, mais compassivo, mais completo. Eu não mudaria nada, nem mesmo Parkinson. Porque sem ele, eu nunca teria encontrado meu verdadeiro propósito. Um dia, enquanto trabalhava no instituto, Rafael recebeu a visita de um jovem médico de 28 anos chamado Daniel. Ele tinha acabado de ser diagnosticado com esclerose múltipla e estava devastado. Minha carreira mal começou e já está acabando,
ele disse, desesperado. Rafael viu naquele jovem um reflexo perfeito de si mesmo 2 anos antes. E sorriu, não com alegria pela dor dele, mas com a certeza de que poderia ajudá-lo a atravessar aquela escuridão. Senta aqui, Rafael disse, gesticulando para uma cadeira com suas mãos tremendo. Deixa eu te contar uma história. Uma história sobre como a escuridão, quando a abraçamos em vez de fugir dela, pode nos ensinar mais sobre nós mesmos do que toda a luz do mundo. Uma história sobre como as mãos que tremem ainda podem criar beleza. Uma história sobre como a luz mais brilhante não vem de fora, vem de dentro. E ele começou a contar, vendo nos olhos de Daniel a mesma dor, o mesmo medo, mas também a mesma centelha de esperança que ele próprio havia sentido quando conheceu o Sr. Augusto. O ciclo continuava. A escuridão chegava para uns, e outros que já haviam atravessado a dela ofereciam suas mãos, trêmulas, imperfeitas, mas cheias de compaixão nascida da experiência. E assim, luz por luz, pessoa por pessoa, história por história, a escuridão era transformada. Não eliminada, porque ela sempre retornaria, pois faz parte da condição humana, mas transformada em professora, em aliada, em portal para a descoberta da luz interior que sempre esteve lá, esperando ser encontrada. Rafael olhou pela janela de seu escritório no instituto, vendo o sol se pôr. Suas mãos tremiam enquanto segurava uma xícara de chá, mas ele não se importava mais. Elas haviam segurado bisturis e salvado vidas através da cirurgia. Agora seguravam mãos e salvavam vidas através da compaixão. Eram as mesmas mãos, apenas com um propósito diferente. E naquele momento, ele teve uma certeza absoluta: sua luz, a luz verdadeira, a que não pode ser apagada por doença, perda ou dor, estava brilhando mais forte do que nunca. A escuridão também ensina, ele murmurou para si mesmo, repetindo as palavras que haviam mudado sua vida. E a luz que nasce dentro de nós, essa luz nascida da própria escuridão, é a mais brilhante de todas. Porque é nossa. É real. E é eterna. E com essa compreensão aquecendo seu coração, Rafael sorriu, pronto para continuar acendendo luzes, uma alma por vez, ensinando a outros o que Sr. Augusto havia ensinado a ele. Que mesmo na escuridão mais profunda, especialmente na escuridão mais profunda, podemos encontrar quem realmente somos. E essa descoberta é o maior presente que a vida pode oferecer. Fim. Quando tudo que você acreditava ser é tirado de você, o que resta é quem você realmente é. E descobrir isso não é uma perda. É um presente. Em memória de todos aqueles que encontraram luz em suas escuridões.